Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos ter uma conversa, um novo quadro aqui no canal e vamos chamar a nossa convidada. Vamos lá. Tudo bom com vocês, gente? Já esse canal ele já foi gravado com uma pessoa, moça, e a Dione, que é a nossa convidada. E no tema de hoje vamos falar sobre planejamento. Vou esperar ela entrar aqui na live para a gente poder começar. Gostei do meu cenário, mini cenário, na verdade, gente. Vou esperar ela entrar. E vamos começar a nossa Adione. Tudo bom, professora? Olá, Peraí, deixa eu aparecer um pouco o cenário aqui, pronto. Tudo bom? Dá pra me ouvir direito aqui? aqui Opa, tá ok. certo? Vamos começar. No vídeo de hoje, como eu tinha acabado de falar no inicial, é um novo quadro, que é uma conversa. Qual o objetivo desse vídeo? É falar um pouco sobre temas que estão aí, como sonhos, planejamento, que é o de hoje. E logo pergunta para a Dione. A Dione, planejamento, o que podemos entender sobre isso? Bom, boa noite, André. Boa noite, pessoal aí que vai entrando, né? Boa noite, de forma geral, ao clube, né? Pela iniciativa desse quadro, uma conversa, né? Trazer vários temas importantes também, né? E tá podendo, como é o nome, né? Tá podendo a gente ter uma conversa, certo? O nosso tema de hoje é sobre planejamento, né? Então, existem vários termos, ou vários itens que a gente pode estar definindo como planejamento. Mas, de forma geral, né, pelo conceito formal de planejamento, seria o quê? Um ato de planejar. A gente se preparar, se organizar para algo. Ou seja, é uma ação, o planejar, para executar algo. Né? A gente se organizar, ter uma visão da realidade, a partir disso, a gente traça caminhos e tem um foco no futuro, em algo futuro. Então, o planejar é uma ação, mas essa ação que vai partir para algo futuro. Respondido. Dione, e quando é o melhor momento para aquele planejamento? Pronto, o melhor momento, antes de responder, eu queria só ressaltar um pontinho, né? Que quando a gente fala em planejamento, né? Existem vários tipos de planejamento. Mas aí hoje eu trago para vocês alguns principais, que seria um planejamento familiar, um planejamento financeiro, um planejamento operacional, certo? Então, planejamento para a vida, de forma geral, um planejamento pessoal. Então, exemplificando cada um desses tipos de planejamentos, o que é que a gente pode ter? O planejamento pessoal seria aquele que é o meu planejamento, né? O meu particular, o meu pessoal. Já o planejamento familiar também é meu, envolve outras pessoas do meu ambiente familiar. O planejamento financeiro é mais voltado para a questão financeira, questão econômica, se organizar para algo no sentido financeiro. Um planejamento operacional já é aquele mais voltado para a questão do trabalho, de operações, de metas, de lucros. Então, é mais voltado para essa questão profissional, mas para essa questão de trabalho mesmo, certo? Então, no nosso caso, hoje a gente veio tratar um pouquinho da questão do planejamento para a vida, né? Então, que tal a gente falar um pouquinho do planejamento para a vida? Então, o que seria esse planejamento para a vida? Né? Então, diariamente, a gente executa alguns planejamentos. Né? A gente acorda, pensa, o que é que eu vou fazer, o que é que eu tenho para fazer hoje. São planejamentos simples. Mas quando a gente fala em um planejamento, é preciso que ele seja realmente organizado. E a partir dessa organização, a gente põe isso em prática. Porque um bom planejamento é aquele que ele é colocado em prática. Ou seja, sai apenas da teoria, né? Então, um bom planejamento é aquele que a gente executa, a gente põe em prática. Daí você me perguntou qual seria, né,
o melhor momento para se planejar. Isso. Então, eu diria que, resumidamente, eu diria que é o hoje. Então, hoje, Hoje. de forma geral, é o melhor momento que a gente tem para se planejar. Também Não deixar pesquisar para algumas coisas, amanhã. né? Isso, não deixar para amanhã, para depois. Ah, semana que vem eu penso nisso, mês que vem eu penso nisso. Então, é como a gente sempre fala, a vida está passando, né? Então, para a gente ter um bom planejamento, a gente precisa planejar no hoje, para a partir disso a gente ter o nosso alcance no amanhã. A professora se vê já planejando muito tempo. Sim, bastante. Eu sempre costumo me planejar, não vou dizer 100%, né? Mas pelo menos para a maioria das coisas na minha vida. Questão pessoal, questão profissional, questões acadêmicas, eu sempre costumo me planejar, né? Às vezes a gente pode até ouvir, eu não vou me planejar não, quando a gente se planeja não dá certo, né? É, Já ouvi acontece essas muito. frases, não sei se você ouviu, às vezes acontece isso, não vou me planejar não, toda vez que eu me planejo não dá certo. Tem a questão da coincidência, mas de forma geral, quando a gente se planeja para executar alguma coisa, a tendência é que isso seja executado de uma forma mais satisfatória. Porque a gente pensou no como fazer, pensou no que a gente quer. Então, assim, no meu caso, por exemplo, planejamento pessoal, questões de estudo, questões de aquisições, de um passeio, de ambos itens. Eu costumo me planejar, né? Eu pensar como é que eu vou fazer isso, se eu realmente preciso fazer, quando eu posso fazer, então eu costumo me planejar. Questões de trabalho eu também me planejo. Porque, assim, às vezes a gente, por exemplo, questões profissionais, né? Às vezes a gente prepara uma aula, falando enquanto professora. Às vezes acontecem alguns imprevistos que a gente precisa ir para o plano B. Ou até mesmo improvisar algo que a gente pensou que não deu certo, então tenta outra forma. Mas assim, existe um planejamento. Quando você se planeja, você vai tentar executar aquele plano A. Se acontecer um imprevisto, é sim, a gente na hora tenta um plano B. Mas assim, quando a gente se planeja, a gente já está pensando em possíveis circunstâncias que a gente vai ter que repensar. Então, o planejamento não é só aquilo. Eu pensei nisso, eu tenho que fazer exatamente isso. Não. O planejamento também existe um ponto chamado reavaliar, né? Então, eu vou executando algumas etapas e no meio desse processo eu vou precisar reavaliar se aquilo que eu fui planejando está dando certo. Se não, naquele meio de processo mesmo, eu já vou contornando a situação para tentar uma outra forma que eu atinja aquele meu objetivo. Então, todos esses pontos, eles estão dentro da questão do planejamento. Podem pensar, nossa, não vou me planejar, isso é algo mais para frente, eu não vou me preocupar com isso, né? Principalmente o público jovem. Mas aí, por exemplo, já falando na questão da juventude, né, de adolescente e tal. Se, por exemplo, quer ir numa festa, né? Então, a primeira Isso. coisa que vai pensar é pedir os pais, né? Primeiro tem que pedir os pais, né? Geralmente. Aí depois, Geralmente. com que roupa eu vou, com quem eu vou, com quem que eu vou combinar. Então, todos esses pensamentos, esses questionamentos levam a um planejamento, né? Indiretamente, eu vou pensar, se minha mãe ou meu pai vai deixar, então eu tenho que pedir, é uma etapa. Vou com que roupa? Então eu tenho que pensar, vou com essa, eu não tenho, vou ter que adquirir outra. Com quem que eu vou? Como eu vou? Né? Então, todos esses questionamentos fazem parte de um planejamento. Então, são exemplos simples do nosso cotidiano, que é como você falou, né? Qual o melhor dia, ou quando começar, né, a se planejar? O melhor dia, claro que, dependendo das circunstâncias, das oportunidades Isso. que apareçam, a gente vai fazendo um novo planejamento, de acordo com o item que a gente esteja se referindo. Mas, de forma geral, no nosso cotidiano, a gente está constantemente se planejando. Mas aí, para a gente ter um resultado melhor ou ter um resultado positivo, a gente precisa ter um planejamento mais elaborado. Então, por exemplo, para os estudantes, né, no caso, ensino médio, um dos pontos
quando está no terceiro ano, eu quero passar no Enem, quero entrar numa universidade, fazer um curso superior. Mas aí, qual o planejamento para isso? Estudar, se dedicar, como eu vou fazer, como eu vou chegar lá. Então, tudo isso leva um planejamento. Eu estou lá no ensino fundamental. Já estou pensando no ensino médio, quero fazer uma festinha de formatura do fundamental. Então, o que é que eu vou fazer? Com quem que eu vou combinar? O que é que eu preciso para atingir esse meu objetivo? Como eu vou fazer? Né? Então, no nosso cotidiano, a gente está rodeado de planejamento. Mas quanto mais a gente se planeja, quanto mais organizado é esse planejamento, melhor vai ser o nosso resultado. Então, eu diria que a gente tem algumas etapas para um planejamento, né? Que eu separei aqui 7 principais. Quais seriam? A primeira coisa, a gente tem que saber o que quer. Né? Então, quando a gente vai planejar, a gente quer buscar alguma coisa, a gente tem que ter definido o que é que a gente quer. Como nós estamos falando de um planejamento para a vida, então a gente tem que saber o que nós queremos para a nossa vida. É o primeiro passo. De forma geral, independentemente se é um querer a longo prazo, se é um querer a curto prazo, mas de forma geral, a primeira coisa é a gente saber o que quer. Segundo passo que eu diria, como eu quero. Eu quero comprar um celular esse ano. Então, primeira coisa, o que eu quero? Um celular. Então, como é esse celular que eu quero? Segundo passo, eu tenho que saber definido o que eu quero e como é que eu quero. De que jeito eu quero, qual modelo, qual marca, com quais O valor. configurações. Então, o valor, então, é como eu quero. Então, o terceiro passo, quando? Será que eu quero para esse mês? Eu quero para esse ano ainda? Eu quero para o ano que vem? Então, para quando é que eu quero tal coisa? É uma etapa também, eu preciso ter isso bem definido. Eu quero em agosto. Agosto é de Deus, né? Não, então a gente tem que, claro, independentemente de religião ou não, mas a gente tem que ter definido as nossas coisas. A gente não vai esperar surgir do nada, a gente tem que ter tudo bem definido. Se a gente quer, Verdade. a gente precisa correr atrás. Né? Então a gente precisa saber o que quer, como é que a gente quer e para quando é que a gente quer. Um quarto ponto, o que eu preciso para conseguir isso? Né? Então, eu quero o celular, que é o exemplo que eu falei, mas aí, o que eu preciso para conseguir esse celular? Será que eu preciso trabalhar para conseguir esse celular? Será que eu preciso de uma mesadinha para juntar essa mesada para comprar um celular? Será que eu preciso me desfazer de alguma coisa que eu tenho para comprar esse celular? Então, o que eu vou precisar para comprar esse celular? Então, é uma etapa do planejamento. Outro ponto, como conseguir o que precisa, né? Que aí já complementa o item anterior. Como é que eu vou conseguir? Eu vou precisar fazer uma economia, eu vou precisar da ajuda dos meus pais ou de alguém. Como é que eu vou conseguir esse valor para comprar o celular? É uma etapa, eu preciso pensar como é que eu vou conseguir isso. Outro ponto, quem pode me ajudar? Por que que eu coloquei esse ponto e é um ponto que eu considero importante? Para toda a nossa vida, a gente precisa contar com algumas pessoas. E isso não significa ser dependente de outros, né? Mas no nosso dia a dia, a gente precisa contar com amigos, precisa contar com familiares, precisa contar com algum profissional, dependendo do que a gente esteja pensando. Então, no nosso cotidiano, a gente precisa contar com algumas pessoas, né? Então, no exemplo do celular, com quem que eu posso contar? Quem pode me ajudar a adquirir esse celular? Né? Então, é uma etapa do planejamento. Quem pode me ajudar a conseguir o que eu quero? Vale lembrar e destacar que o protagonista desse planejamento somos nós, é a gente próprio, né? Então, a gente não pode atribuir a responsabilidade a outra pessoa para uma coisa que eu quero. Então, o protagonista principal é a gente mesmo. Mas nisso a gente pode e precisa contar, às vezes, com outras pessoas para alcançar nossos objetivos. Então, isso é um ponto que eu considero importante. Inclusive, são pontos que eu trago para a minha vida pessoal. Minha vida profissional. Então, assim, o que eu vou fazer, primeiramente, eu considero que depende somente de mim. Mas aí existem algumas coisas
que eu posso contar com outras pessoas para me ajudarem. Outro ponto importante é o agir. Ou seja, eu planejei tudo isso, como eu quero, quando eu quero, como eu vou conseguir, quem vai me ajudar. Aí, se eu quero para agora, eu quero para um pouco mais adiante. Mas o último passo que eu coloquei e considero muito importante é o agir. Não adianta o planejamento ficar apenas na teoria. Planejamento é prática, né? Então, se for somente na teoria, o seu planejamento ele não está completo. A gente precisa pensar, analisar, refletir, avaliar e agir. Então, como eu falei inicialmente, o planejar é uma ação. Então, eu preciso, quando eu tiver tudo isso definido, eu preciso agir. É aquela famosa colocar a mão na massa. Né? Então, a gente precisa pensar em todas essas etapas, mas aí a gente precisa agir. Né? Então, são os pontos que eu considero importantes para um planejamento realmente eficaz. Entendi. Já falando sobre isso também, planejar, eu penso muito em já colocar a pessoa no lugar já. Até falei isso para minha vez. Eu estou no segundo ano do ensino médio e eu já penso já em quem vai assumir o meu lugar. Porque isso é muito bom, né? Porque isso é um clube de protagonismo muito ativo. Essa pessoa que eu penso já, eu vou dar conselho a ela, dizer, não precisa ficar todo dia ativo, mas tem que fazer o que você quer. Eu acredito que se o nosso clube ele é ativo, é porque está com pessoa que realmente quer esse clube ativo. E a gente planejou. Sinceramente, quantas vezes a gente planeja algo, por exemplo, uma live, um vídeo, esse clube mesmo, porque ele foi planejado. Com certeza ele foi planejado, ele foi pensado, ele foi coisado, ele foi mudado por várias pessoas. E essa pessoa também, já falando na nossa ex, é, membro do clube, que foi Rayane, também planejou esse clube, ela faleceu. Natalina, Raul, todo mundo que participou aqui desse clube, que deu nome, como a Deusiane, Tamires, Eduardo, enfim, todo mundo, porque aqui no vídeo vai ser grande. Mas Isso. eu sempre planejei. Eu sempre planejei isso, eu sempre fico incentivando as pessoas que estão comigo para ter aquela vontade. Porque se você não tem vontade de fazer nada, aquele não vai para frente. Você fica parado. Verdade. Então, é justamente o primeiro ponto que eu coloquei, né? É definir o que a gente quer. É o primeiro passo. Quando a gente não sabe o que quer, a gente não sabe por onde seguir, qual rumo a gente precisa ir, qual caminho a gente precisa trilhar. Então, eu considero que acho que o principal, um dos principais é a gente saber o que quer, Isso. né? Porque a partir do que a gente sabe o que quer, a gente vai trilhar os caminhos até conseguir aquele nosso objetivo, alcançar o nosso objetivo. Isso. Infelizmente, nosso tempo já aqui já está esgotado, já está falta 20 segundos. Muito obrigado, professor, por ter aceitado nosso convite. Obrigada, agradeço também, agradeço o pessoal aí que, como eu falei, né, a gente vai publicar, o clube vai publicar lá no YouTube, mas aí tem um pessoal falando aqui, Leonardo, boa noite, o pessoal aí, os demais que estão online, comentaram aí, entraram, deram saída, votaram, tá? Mas eu agradeço aí o clube, certo? Então, independentemente do tema, caso alguém queira alguma discussão, né, ou uma motivação, uma outra conversa sobre algum outro tema, alguma abordagem interessante, algum ponto que eu falei que queira discutir ou queira fazer algum questionamento, né, a gente está aberto, é só Isso. entrar em contato também com o clube, né? Como eu falei, o clube ele está ativo. Inclusive, quem quiser participar também, né? Analisem aí a questão do clube e acompanhem, que é um clube bem ativo, né? Tem os participantes, tem a questão da organização, do planejamento, né? Que isso é muito importante para as ações serem positivas, Isso. né? Como eu comentei, independentemente disso, no meio do caminho às vezes acontecem imprevistos, Muito. mas isso não quer dizer que deu errado. Isso significa que o caminho que a gente foi não é o adequado. A gente precisa reavaliar e traçar um novo caminho. Tudo isso serve como experiência. Então, tudo isso está dentro da questão do planejamento. Então, para os demais, para os que irão assistir esse vídeo posteriormente,
Um conselho que eu dou é planejem. Planejem a vida de vocês, pensem sobre a vida de vocês, o que é que vocês querem, o que é que vocês não querem, que isso é importante também. Ah, eu não quero isso para a minha vida. Né? Então, isso também é importante. Então, se planejem, definam o que vocês querem para a vida de vocês, para hoje, para amanhã, para o ano posterior. Então, pensem, planejem. Mas, como eu falei, pensem, avaliem e coloquem em prática. Porque o bom planejamento é aquele que ele é colocado em ação, é colocado em prática. Tá bom? Isso. Agradeço o Perfeito. clube mais uma vez e um Muito abração para obrigado, vocês. doutora. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até mais. Bom, gente, foi isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Se passou moto ou o vídeo ficou travado, peço desculpa por causa da internet. Às vezes a gente não segue o combinado, mas é isso. Até a próxima live. E é isso. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não importa a hora que vocês estiverem esse vídeo. Comente aqui embaixo no YouTube, compartilhe. E até a próxima. Valeu!